Efésios capítulo 4, por favor, verso 4. Vocês estão percebendo que eu estou tentando trazer todas essas mensagens sempre muito focada naquilo que a gente chama de teologia de Paulo, para dar realmente alguma consistência, digamos, a esse conjunto de pensamentos. Por isso, as cartas paulinas. No verso 4, Paulo escreve assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu não abri aqui, né? Deixei o Lucas no vácuo aqui. Mas vamos lá. Queria começar com um quiz aqui com vocês. Tá? Pode passar a primeira e aguarde meu pedido. Um quiz, tá ok? Vamos ver aqui quanto vocês estão hábeis em conhecimentos contemporâneos. Por favor. Primeira. Quem disse essa frase? Essa é fácil. Hã? Tá, é isso mesmo. Pode apertar? Lula. Aí é fácil. Mas vamos para a segunda. Vamos lá. E essa daqui? Vamos lá. Fácil, né? Fácil. E esta aqui agora? Pode passar. Isso é fácil. Agora o próximo. E essa aí? Marina. Por favor. Por favor. O outro, pode passar. Isso está em Oséias 12:8. Quem disse isso foi Efraim, a tribo de Efraim, segundo Oséias. O que eu quero mostrar com vocês com isso, não tem nenhum conteúdo político. É para mostrar para vocês que todos dizem a mesma coisa. Todos nós não admitimos os nossos pecados e as nossas faltas. Isso não é prerrogativa de Lula, Bolsonaro e Dilma. Efraim é exatamente isso. Oséias deixa claro que, na realidade, Efraim afirma: em todos os trabalhos que realizei, não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. Eu, de fato, não cometi nem crime nem pecado, diz a tribo de Efraim, que representa aqui claramente uma forma humana de se expressar. A maneira como os homens, de uma forma geral, lidam com o próprio pecado. Esse é um problema nosso, claro, por favor, que é, na realidade, quase que uma adoração do eu mesmo, tá? A cultura do selfie, ou seja, não é de tirar fotografia de si mesmo, embora esteja meio que relacionado, tá certo? Mas é, na realidade, essa nossa condição de realmente olharmos para nós como esse centro, digamos, do universo. Stephen Charnock é um teólogo formado, muito importante, e ele escreveu essa frase aqui, ó: quando nós acreditamos que devemos ser satisfeitos ao invés de Deus ser glorificado em nosso culto, então colocamos Deus abaixo de nós, pensando que Ele foi feito por nós, ao invés de nós termos sido feitos por Ele. Ou seja, assumimos o papel de Deus e subjugamos Deus a atender e satisfazer a nossa vontade. Isso é tão relevante que pelo menos 30 livros da Bíblia, tá certo? Aproximadamente, tá? E pelo menos 70 citações sobre esse assunto de forma direta.
em que na realidade a Escritura alerta e exorta as pessoas para essa conduta de uma justiça própria, de uma, digamos, de uma condição em si mesmada, em que eu sou, em que eu tenho, em que eu, na verdade, consigo, em que eu realizei, em que eu possuo, em que eu tenho, essas condições em que eu me torno sempre o centro de todas essas situações, por favor. Isso gera, em geral, duas reações, ou pelo menos duas consequências na conduta, no comportamento humano, bem conhecidos. Primeira delas, por favor, aquilo que nós chamamos de autossuficiência, tá? O corretor é que fez aquilo ali, mas tudo bem. Autossuficiência, ou seja, eu sou suficiente em todas as coisas, eu sou capaz, eu não dependo, eu não preciso. Isso colida de frente com muitas situações. Por exemplo, é assim que as pessoas encaram o pecado. Agora já é Provérbios citando quase a mesma coisa, né? Daria para ser algum político contemporâneo. E ele diz, a gente que olha, gente que é pura aos seus olhos e contudo nunca foi lavado de sua imundícia. Tá? Há um grande número de pessoas que não erra, que não falha, que não se equivoca, que não comete pecado, que não tem falta, é perfeito, anda sobre as águas, né? Alguém que não falha jamais. O professor amigo meu dizia isso, né? Tinha um casal que jogava todas as noites, ali uma vez por semana eles jogavam juntos, uma noite, e eram jogos de mesa, esses jogos, né, que os meninos gostam de jogar. Na época não tinham esses, eram outros provavelmente, mas eles jogavam. E um dos casais, 3, 4 casais reunidos, havia um homem, o marido de um casal, que não perdia nunca, não errava nunca, não falhava nunca, ganhava todas. Até o dia em que ele perdeu a primeira. Esse amigo meu, que era pastor, disse que caiu de joelho e disse, obrigado, Senhor. Porque ele é humano. O pior é conviver com pessoas que não falham. O mais difícil é conviver com pessoas que não erram. Pessoas que nunca cometem equívocos. É dificílimo conviver com pessoas assim. Eu me lembro de um tio meu que era bom na argumentação. Ele discutindo com meu irmão muitas vezes, uma vez, sobre futebol, sobre quem tinha marcado o gol num determinado jogo, que eu não me lembro mais qual, nem quando, e o meu irmão insistia, dizendo que tinha sido na época o Pelé, e ele dizia que era outra pessoa, e aí a discussão foi, até que eles foram buscar uma revista Placar, quem lembra, tá? E foi lá buscar a revista Placar, que no fundo tinham todos os jogos, e tinha quem marcou o gol, e eles procuraram e achou. Ele falou, aqui não falei, o meu tio falou, pois é, mas quem falou? Foi o Pelé, fui eu que disse. Essa condição de pessoas que mesmo quando estão erradas, estão certas. Dificílimo conviver. É o caso. Frente à tentação, essa é uma situação muito comum nossa. A gente acha que consegue vencer as tentações. A gente se dispõe a vencê-la por força própria, pelo meu próprio poder, pela minha própria capacidade, pelas minhas próprias decisões, pela minha própria força de vontade. Eu acho que a gente dá muito valor a uma força de vontade que, na verdade, é mais uma fraqueza de vontade do que uma força de vontade. Mas a gente acha que é forte o suficiente para fazer. O que o texto de Paulo nos diz é que, na realidade, se Deus não nos preserva, Ele não permite que sejamos tentados e provados além das nossas forças. Ainda assim, a gente passa o dia inteiro cometendo o pecado e cedendo às tentações. Imagine se Deus permitisse. Mas a gente acha que tem. Isso é tão interessante que Paulo, por exemplo, quando escreve a Timóteo, não diz a Timóteo enfrentar as paixões da mocidade. O que ele diz é para ele fugir. Que falta-nos essa sabedoria, sabe? Em perceber que nós devemos fugir das circunstâncias que podem, de alguma forma, nos conduzir. A Escritura nos ensina a fugir de muitas situações, mas eu acho que eu sou um cara espiritual, sabe? Com a força de vontade inabalável, comprometido, e por isso eu posso, sim, andar na periferia da vontade de Deus, que não vou cair.
feito eu quando era menino, e meus irmãos. Nós gostávamos de andar, já viram aqueles muros de placa de fibra amianto, né? Aquelas placas de cimento que faz aquele murinho fininho, que qualquer um quebra. As casas eram residenciais e elas sempre eram muradas com aquilo. E nossa maior diversão era andar em torno do muro inteiro, assim. Era barato. Principalmente quando a gente escorregava e caía com uma perna de cada lado do muro. Aí era uma maravilha. A gente achava que nunca ia cair, porque na verdade você anda ali no limite do risco, porque você tem poder e autoridade para decidir. Essa é a condição de muitos, portanto nós somos autossuficientes. Para vencer o pecado, vai lá, Deus dá uma ajudinha, mas sou eu que venço, não cometo. Eu é que supero as minhas tentações, e isso significa uma autossuficiência, fruto exatamente daquela mesma condição, daquilo que acabamos de ver. Por favor. O outro é um vitimismo, consequência disso também. Sabe? Por quê? Porque se você puder observar, vai lá, Lucas, eu sou o centro de todas as atenções. E aí, quando as coisas não estão em torno de mim, alguma coisa não está correta. E então eu me queixo. Você não conhece ninguém assim, né? Que se coloca no centro do universo. O mundo gira em torno dele e ele é de fato o centro de todas as atenções. Todos deveriam viver do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, todos deveriam atender e satisfazê-lo sempre como ele deseja. Por favor. Meu problema é sempre o maior dos problemas e o mais especial de todos os problemas. Tá certo? Meu problema não tem igual. Ninguém me entende. Que ninguém nunca passou pelo problema que eu passei, que ninguém está vivendo o que eu estou vivendo, porque ninguém está vivendo a angústia que eu vivo, portanto eu sou, e isso é claramente um vitimismo. Existem muitas pessoas vivendo problemas muito piores do que os nossos, mas para nós o nosso é sempre o pior de todos. Há muitas pessoas sofrendo angustiantes situações, que nós às vezes nem sequer imaginamos, mas o nosso sempre é o maior. E ai daquele que não der atenção ao nosso problema como deveria, por favor. E geralmente nós dizemos que não consigo, não é possível, e principalmente é mais forte do que eu. Né? Essa que é a grande verdade, ou seja, é algo que vai além da minha força. Em qualquer uma dessas duas situações, por favor, nós na verdade estamos de alguma forma sendo contrários àquilo que a Escritura diz. Por exemplo, veja o que Paulo escreveu aqui àqueles que gostam de se colocar, ou pelo menos se sentem como vítimas de uma sociedade, digamos, de uma situação da teoria, claro, aqui, de que, na verdade, há uma conspiração contra você. O universo conspira contra você. Você que é adepto da lei de Murphy, vai sempre acontecer com você. Se tiver que acontecer com alguém, sou eu mesmo que isso vai ocorrer. Paulo escreve aqui, eu gostaria que vocês atentassem para algumas coisas. Vocês conhecem o texto? Alegrei-me sobremaneira quando recebi da parte de vocês, agora uma vez mais renovaste a meu favor, vossos cuidados, as ofertas que ele recebeu, o qual também já tinhais antes, mas faltava oportunidade. Digo isso, diz ele, não por causa da pobreza, e aí vem a questão, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu me pergunto, e me perguntei, tá? Às vezes eu converso comigo mesmo, não é esquizofrenia, mas eu me perguntei, quanto tempo ainda vai ser preciso para que eu entenda que contentamento é fruto de aprendizado e não de circunstâncias? Quanto tempo vai levar para eu entender que essa felicidade que eu procuro é algo que eu aprendo, não é algo que me acontece? E mais, se você observar, diz ele aqui ainda, aprendi a viver contente em toda qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, em tudo e em todas circunstâncias já tenho experiência. O que me ensina a viver contente? As circunstâncias.
essa experiência em circunstâncias. A impressão que a gente tem é que se a gente não sofrer, a gente vai ser muito feliz. E Deus nos diz exatamente diferente, que eu preciso viver circunstâncias que me aflijam, que me angustiem, porque por meio delas eu aprendo. Senão seria uma pessoa sempre despreparada para a calamidade que nos cerca a todo tempo. Ou seja, as circunstâncias me ensinam. E a cada circunstância que ocorre, a nossa tendência é fugir delas, nos esquivar delas, ou lamentar, porque na verdade o nosso problema é muito maior do que o problema de todo o universo. Eu preciso aprender a viver contente, e aprender a viver assim significa, basicamente, aprender, sim, com as circunstâncias. Por isso é que ele pode dizer, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, e por isso ele pode afirmar, tudo posso naquele que... Texto completamente mal usado. A gente critica, mas a gente cita esse texto também completamente fora do contexto, né? A gente coloca isso na cabeça como um pai que eu conheci, que a filha ia fazer o exame para ser professora de educação física, e uma das provas era de natação, e era a prova onde ela não ia muito bem, e ele disse para ela, filha, você suba ali no trampolim na hora de pular, na raia, e quando você saltar, você diga, tudo posso naquele que me fortalece. Como se isso resolvesse, tá certo, a sua má habilidade no nado. Claro, é uma citação, mas às vezes a gente faz a mesma coisa, a gente tira o texto exatamente dessa condição. Paulo disse, eu passei fome. E a fome não me furtou aqui a fé em Deus. Mas eu também tive fartura, e a fartura não me afastou também de Deus, por isso tudo eu posso, por causa dele, e não por minha causa. Quem me fortalece é ele, quem me concede esse poder é ele. Por isso são essas circunstâncias que nos ensinam. Nós vamos lá, o resultado é claro, primeiro, arrogância e soberba, tá certo? Você não conhece ninguém assim, se citar nome você vai ser disciplinado, então, a não ser que seja o seu mesmo, aí pode. É arrogância e soberba, a gente se torna uma pessoa assim, tá? Arrogante, soberbo, que na verdade não erra, não falha, capaz, nunca, na verdade, precisa de fato de ajuda. Geralmente alguém que não depende, inclusive não depende de Deus, não depende daquilo que Deus faz, não depende dos outros, não depende das pessoas. O resultado é que ele tem que enfrentar um texto bíblico como esse. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a baixa. Sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse. Tá? Não está na Bíblia, mas muita gente já colocaria lá. Manda quem pode. Ele faz. Ele levanta. Ele abate. Ele seca. Ele dá vida. Porque isso pertence a ele. O arrogante terá que lidar exatamente com isso. O soberbo vai ter que lidar exatamente com essa situação. E quanto maior a soberba, num piscar de olhos, Deus lhe mostra o que isso significa. Se você tem dúvida e gosta de ler sobre política, então, por favor, leia capítulos de Daniel sobre Nabucodonosor. Você vai ver o que aconteceu com um homem que passeava no palácio achando que era o suprassumo do poder universal. Ninguém tem mais poder do que ele. Contemplando os seus palácios. Vocês sabem, está lá na Escritura que Deus fez. Para que ele entendesse quem é que manda, e ele foi pastar no campo feito animal. Humilhado até compreender que só existe um Deus nesse universo, e não é você. Essa é a condição do soberbo. Mas, por outro lado, temos também o outro, que
tem esse vitimismo todo, de que é o mais sofrido de todos os seres humanos, né? Essa pessoa, na verdade, guarda ressentimento e guarda amargura. Em ambos os casos, a vida fica centralizada em mim. É o que nós chamamos de egocentrismo, ou seja, já dissemos aqui que nossa vida cristã não pode ser antropocêntrica, mas principalmente não pode ser egocêntrica, ou seja, em que eu sou o centro de todas as coisas. Ou egoísmo, que significa que o sistema funciona em torno de mim. Essa é uma condição humana de quem se acha autossuficiente, ou de quem se acha, na verdade, que o seu problema é maior do que o problema de toda a raça humana e que ele nunca conseguirá sair dali, porque ninguém o ama, ninguém dá atenção, ninguém o vê, ninguém, na verdade, passa pelo problema que ele passa. Já vimos, pode voltar um pouquinho, isso. Já vimos que o pecado, que isso tudo é pecado, porque Deus nos chamou para ser dele, nos chamou para ser como ele, e nos chamou para ser com ele. E agora, por favor, nós temos que ver exatamente o que lemos no capítulo 4, verso número 6, temos que ser por meio dele, tá? Por meio dele. E isso significa dependência. Só que estudar dependência na Escritura é delicado, precisa da nossa atenção, porque corremos o risco de cruzar os braços e aguardar que tudo nos venha, ou corremos o risco de fazer as coisas como se nada nos fosse dado. Achar o equilíbrio entre depender de Deus e agir, e fazer, e realizar, é de fato o nosso desafio. Deus nos chamou exatamente para ser por meio dele. Mas veja bem, sou eu quem sou, mas é por meio do que ele faz. E é basicamente o que eu gostaria de pensar com vocês. Por exemplo, a Escritura nos ensina que eu sou salvo por meio dele. Já lemos esse texto, se você quiser abrir aí, sabe de memória, né? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, tá certo? Ou seja, é Deus quem concede a salvação. Ninguém se salva, é Deus quem nos concede, é Deus quem nos oferece gratuitamente essa salvação. A fé é exatamente aquilo que procede de Deus. Deus nos concede. Mas além disso, sou santo. 1 Coríntios 1:2, Paulo escreve dizendo aos santos que estão em Coríntios, chamados para ser santos, mas ele diz aos santificados, que é um texto bastante interessante para você entender sobre a santidade. Nós fomos santificados, estamos chamados e fomos chamados para ser santos, ou seja, fomos santificados e estamos sendo santificados, tá? Ambos acontecem. Deus nos santificou em Cristo e agora o Espírito nos santifica também em Cristo, mas a santificação é por meio dele. Esse processo que Deus nos concede, conforme já vimos, para cumprir o seu chamado, é obra dele. Por favor, o outro texto, Lucas. Sou justo. E quando eu digo sou justo, não significa que eu pratico a justiça, mas que Deus me declarou justo. Romanos 5:1, texto conhecido, todos nós sabemos também de memória, né? Justificados, pois... Isso, exatamente. Essa justificação significa que Deus nos declara justo. É Deus quem de fato nos vê como justos, embora ainda injustos sejamos, mas é obra dele, como bem entendemos. Por favor, sou feliz. Aí já é mais complicado um pouco, porque a teologia choca com a nossa experiência humana. Sou feliz porque ele diz que é, e por causa dele. 1 João ele vai dizer: estas coisas eu escrevi para que a vossa alegria seja completa. Portanto, o cristão usufrui de uma plena alegria que ele concede. É Deus quem dá, sim, mas é uma alegria que procede a partir dele. Então é uma plena dependência dele. Um outro texto para finalizar: eu tenho paz. Tá certo? Esse texto é importante, até se você puder olhar, porque ele diz que nós devemos não andar ansiosos, mas fazer conhecidas de Deus as nossas petições por meio de oração, de súplicas, de ações de graças, acrescenta ele dizendo, e aí a paz de Deus,
guardará o vosso coração. Eu acho interessante esse texto, porque toda figura que a gente tem de paz é a figura de que a paz está dentro do coração, se eu não estiver errado. Quando você pensa em paz, a ideia sua é que eu quero ter paz no meu coração. Você quer que a paz esteja lá dentro do coração, habitando confortavelmente, né? E ali é a sua concepção de paz. Mas leia o texto novamente. O texto não diz que a paz está do lado de dentro. O texto diz que a paz está do lado de fora. Ela é o guarda. É por isso que a ansiedade não tem espaço em nossas vidas. É por isso que, na verdade, eu consigo vencer todas essas situações, porque a paz guarda. Ela monta guarda. É uma linguagem militar. Ela está de plantão na porta, aguardando e preservando o meu coração. A paz não é o que está do lado de dentro, segundo Paulo, a paz que Deus dá é o que está do lado de fora e guarda as minhas emoções, preserva, me dá esse equilíbrio, de palavra difícil para a gente, mas é exatamente isso que dá, o equilíbrio em todas as circunstâncias, inclusive nos momentos mais difíceis, e ali é quem Ele de fato nos guarda. Mas tudo isso vem de Deus. Olhando mais uma vez agora para o texto, então, e para o nosso chamado, digamos assim. Primeira coisa que eu queria que vocês observassem no texto, é que o texto está tratando basicamente sobre a unidade da igreja. Tá? Não há dúvida, ele vai dizer que nós devemos preservar a unidade da paz pelo vínculo. É isso que Paulo está falando no capítulo 3, no verso 3. Aí no verso 4 ele vai dizer o que nós temos aqui. Tanto é verdade que observe o seguinte, vai lá, Lucas. Há somente um corpo. 2, por favor. Um Espírito. 3, por favor. Numa só esperança. 4, um só Senhor. 5, uma só fé. 6, um só batismo. 7, um só Deus e Pai. 7 vezes ele usa aí a palavra ou numa. Tanto faz. A ideia é que há uma unidade aqui. Isso é evidente, tá? O número 7 não é coincidência, não é porque foram 7 ou porque é muito, mas é porque uma visão judaica como a de Paulo, ele vê nisso exatamente aquela simbologia, não misticismo, mas simbologia que o judeu tem com a numeração. 7 identifica exatamente esse ato perfeito de uma perfeita unidade que existe nesses elementos. Segundo, observe de novo agora, por favor, o próximo texto. Veja bem, há somente um Espírito, um Senhor e um Deus e Pai. A unidade, ela está alicerçada na pessoa e na triunidade de Deus. É em Deus que se alicerça essa unidade. É isso que ele está dizendo, por isso há somente esse único Espírito. Por favor. E agora, não somente isso, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção um pouco nos verbos, tá? Porque no original há menos verbos do que nós temos no português. Tá? É porque não ficaria meio sem sentido, né, para a nossa língua, essas palavras, essas frases, essas orações sem o verbo. Mas vamos tirar os verbos que não estão no original em si, por favor. Vai lá. A não está, de novo. A outra vez também não está, mais uma vez. É não está, mais uma vez. Age não está, e mais uma vez, está também não está. Está, não está. Esses verbos não estão no original. Tivéssemos que ler como Paulo escreveu, nós teríamos que ler assim, ó. Somente, não, pode voltar. Isso. Somente um corpo e um espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos, por meio de todos, em todos. Não tem verbo. É difícil até a gente inserir o verbo aqui, porque parece meio sem sentido, mas não é. Ele está claramente demonstrando aqui que o foco, a observação dele é exatamente aquilo que Deus opera, o que Deus faz. Agora, note que o que existe de verbo no próprio texto é exatamente o verbo que trata do chamado. Fostes chamados na esperança da vossa vocação, que é o substantivo para indicar o chamado. É sobre esse chamado, de fato, que o texto também aborda. Essa esperança dessa vocação que ele falou no capítulo 1, por favor. Ou seja, por que ele tratou disso? Por causa dos dons.
que seguem a seguir, que vem logo a seguir. Ou seja, Deus, que é esse Deus único, que é esse Deus trino, para gerar essa unidade em nós, nos concedeu dons. Eu não vou falar neste acampamento sobre os famosos dons. Se você quiser saber sobre dom de língua, dom de profecia, dom de revelação, dom de milagre, tem uns que a pessoa não quer saber, por exemplo, dom de contribuição, eu sei que você não quer saber, de liberalidade você não vai me perguntar, mas se você quer saber sobre esses dons, eu e o Igor estamos à disposição, basta pagar o almoço para nós amanhã e a gente conversa com vocês sobre esses dons. Mas não é a nossa atenção aqui, até porque várias dessas discussões, para nós, são discussões superadas. Mas tudo bem, se você tem dúvida, sua dúvida é lícita, por favor, nos pergunte. Só não é o momento, e não é a ocasião, e nem é o propósito. Nós queremos falar do fato de que Deus concedeu-nos dons. Deus ofereceu e nos concedeu esses dons, os quais, ele descreve aqui, nos foi concedido, chamada graça. Né? A graça foi concedida, e a graça aqui é uma referência aos dons. Mas veja bem, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que isso já foi dado. Se não, por favor, verso 11, ele concedeu. Está aí no verso 11. Os verbos estão no passado porque Deus já nos concedeu dons. Com qual finalidade? Para que nós atendamos ao seu chamado. Ou seja, esses dons nos foram concedidos quando cremos. Temos esses dons, possuímos não porque eles são nossos, mas porque eles nos foram dados por Deus. Mas, um ponto, por favor, há um propósito em Efésios 4 para tudo isso. Primeiro deles, verso 12, se você está com sua Bíblia aberta, ele vai dizer, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Deus nos chamou para sermos por meio dele, ou seja, nos concedeu dons, tá certo? Para que por meio dele, de Deus, nós exerçamos esses dons para o aperfeiçoamento. Isso traz pelo menos duas implicações importantes. Uma delas é que, de fato, Deus nos atribuiu isso. Nós possuímos. Se você creu em Cristo, você tem. Segundo, é que isso também se torna uma responsabilidade. Agora, tornar o meu irmão perfeito, ou aperfeiçoá-lo, ou aperfeiçoar o corpo, aperfeiçoar a igreja, é uma responsabilidade minha. Isso é bom. E aqui o pastor tem que gastar muito tempo falando nisso, né? Porque a responsabilidade não é nossa. Igreja Presbiteriana do Setor Pedro do Vico, não sei se o Igor conheceu, foi a primeira igreja que eu pastoreei. Estava eu pastoreando a igreja pequena, e toda vez que terminava o culto, eu ficava à porta cumprimentando as pessoas. E os visitantes, ninguém dava atenção para os visitantes. Tá? Não tinha um cafezinho, depois nós fizemos um cafezinho lá, mas não tinha um cafezinho, então o salão era muito limitado, muito humilde, mas ninguém cumprimentava. Um dia, um diácono da igreja me chama para almoçar no domingo. Eu fui. Já percebi desde o início que ia ter muito rodeio. Então foi o almoço, a macarronada, depois sobremesa, depois assisti um filme que eu até hoje não me esqueço qual foi, me lembro até hoje, tá? E depois de assistir o filme, ele terminou na hora do café, antes de ir embora, então ele soltou o que ele tinha a dizer. Ele disse: pastor, nossa igreja tem um problema muito sério. Já fiquei feliz, que um problema, eu enxergava muitos, mas um está ótimo, já fiquei muito feliz da vida. Mas diga, pastor, nossa igreja é uma igreja fria, não recebe as pessoas, não acolhe as pessoas, os visitantes vêm e vão e ninguém dá atenção. Pastor, esse é um problema sério, é preciso achar uma solução para esse problema. E aí ele falou, e falou, e falou, e falou. Quando ele terminou de falar, eu disse a ele: eu queria agradecer a Deus,
Falei, por quê? Porque eu achei que era só eu que tinha visto isso. Agora eu descobri que não. Que nós dois chegamos a essa conclusão. Agora é o seguinte, hoje à noite tem culto. Como eu vou ter que ficar à porta cumprimentando as pessoas, você vai receber os nossos visitantes. Você já sabe, eu concordo perfeitamente com você. Agora somos nós dois. Eu vou cumprimentar na porta e você vai receber todos os visitantes. Pergunta, ele recebeu algum visitante? Parou de reclamar. Mas não recebeu nenhum visitante. Porque a responsabilidade sempre é da igreja, ela não é minha. Nesse momento eu não sou igreja. Deus concede dons. Eu sei que você, como eu, enxerga em nossa igreja muitos problemas, vários deles. A pergunta é, se você entende que o aperfeiçoamento do corpo é uma tarefa sua, para a qual você já recebeu os devidos dons. Porque é essa a palavra que Paulo usa, com vistas ao aperfeiçoamento, Deus concedeu. E mais do que isso, por favor, para alcançar maturidade, que é uma outra situação diferente, tá? Do que o aperfeiçoamento. Para chegar à perfeita varonilidade, ou seja, chegar à medida de Cristo. Cristo é a nossa referência, Ele é o verdadeiro, o perfeito varão, e por isso nós temos que alcançar essa maturidade. Amadurecer significa crescemos juntos, sim, mas eu sou responsável pela maturidade dos meus irmãos. Fazê-lo crescer, fazê-lo amadurecer em Cristo, ter uma fé cristã madura. Mas isso é uma responsabilidade que eu carrego comigo em virtude exatamente do que Deus me concedeu. Mais do que isso, por favor, mutualidade, ou seja, essa mútua dependência que temos. Eu dependo dele, ele depende de mim, para que o corpo cresça exatamente assim, nutrindo uns aos outros. Essa é a perspectiva de Paulo nesse texto, exatamente procurando nos fazer concluir qual é a razão porque ele nos concedeu dons, ou seja, fomos chamados para sermos por meio dele, e por meio dele exercermos exatamente essas funções, conforme lemos aqui em Efésios. Por favor, algumas conclusões então. Primeiro, fomos chamados para ser dele, fomos chamados para ser como ele, fomos chamados para ser com ele ou nele, ou juntamente com ele, que você preferir, e fomos chamados para ser por meio dele. Por meio dele significa que não há justificativas, tá? Ou seja, por favor, significa dependência, que primeiro, por sua vez, significa em primeiro lugar humildade, tá? Então, por favor, entenda, não imagine que a sua capacidade seja suficiente para, não imagine, que você seja a pessoa com o poder de, eu acho que já contei essa história para vocês, era um rapaz que era evangelista, e ele percorria os locais do interior de Goiás fazendo evangelização, e quando voltava prestava relatório para algumas igrejas que contribuíam com o ministério dele com ofertas. E em uma ocasião ele passou em nossa congregação, ainda era congregação, eu não era pastor, eu era apenas membro da congregação, e ele deu relatório e tal, dizendo que na realidade tinha visitado cidade X, Y, Z, e ele tinha convertido por volta de 30 pessoas. Eu converti 30 pessoas. Tá bom. Passado aí alguns meses, ele volta, vai dar outro relatório, e aí ele pede para orar, porque aquelas pessoas que haviam se convertido, várias delas não permaneceram na fé. E o meu pastor na época, que não perdia viagem, já disse, é porque foi você que converteu, que se fosse Deus, eles estavam crentes até hoje. As pessoas imaginam que nós somos capazes. A nossa habilidade não tem peso espiritual, ela é usada pelo Espírito. Tá? Vamos usar aqui alguns exemplos. Começo
comigo. Não é nenhuma habilidade retórica que faz a diferença. Poderia ser eu muito melhor do que sou. Isso não faria a menor diferença, a não ser que o Espírito de Deus fale com você. Por isso a mensagem é por meio dele. É um dom que ele concede, mas que é exercido por meio dele, para que vocês, de fato, sejam tocados. Ou vocês imaginam que nós nos emocionamos com os cânticos porque os meninos são, digamos assim, top 10, né? Top 10 da música. Não é que eles toquem mal. Na verdade, tocam bem, cantam bem. Mas eu e você somos tocados por quê? Por meio do Espírito. Por meio dele. Não há habilidade humana que substitua a atuação do Espírito de Deus. Esse é o ponto. É fazer por meio dele. Podemos ser excelentes professores de escola dominicais, preparar a nossa aula com mapa, com tudo que pudermos mostrar, sabe, ilustrações, e fazer com que vocês fiquem completamente perplexos com aquilo que foi apresentado. Mas não passará de assentimento intelectual, a não ser que seja por meio do Espírito. E isso vale para todas as coisas, tudo, sem exceção. Tudo bem, podemos fazer um café bacana depois do culto, mas não precisamos de espiritualidade para isso, né? Claro, tem que ser por meio do Espírito, senão o café só será café. Percebem? Todos vocês que estão na igreja, antes de eu chegar, testemunham isso. O que me disseram é: pastor, o culto terminava aqui, 15 minutos depois o portão estava fechado, não tinha mais ninguém. Aí fala, hoje, por causa do café? Não, por causa do Deus que atuou por intermédio daquele cafezinho, que usa todas as coisas, que usa até o nosso chazinho fraco e a bolachinha, para fazer a obra dele. Isso. É por meio de, entendam isso. O que eu quero dizer é que nós, na realidade, achamos que temos um papel preponderante aqui. Somos nós. Nós fizemos, mas foi por meio dele. É assim que funciona para diáconos. É assim que funciona na administração da igreja. É assim que funciona no dízimo. É assim que funciona em tudo. É por meio do Espírito. Eu dependo dele. E eu preciso ter humildade para buscar a ajuda dele o tempo todo. Se isso é verdade em todos esses aspectos, lembre do que eu iniciei falando aqui. Como você vai vencer tentações se não for por meio do Espírito? Como você vai vencer o pecado se não for por meio do Espírito? É ele quem faz com que nós consigamos superar as nossas dificuldades, inclusive as nossas próprias relações. Ou seja, é ele quem faz isso, com humildade, mas também com proatividade. Ou seja, não é dizer que não podemos, que não somos capazes, que não vamos fazer, que é impossível, que não vamos conseguir. Quem estava aqui no início, fez parte da primeira comissão de acampamento, do primeiro acampamento lá atrás. Lembra-se? Acho que o Adney fez parte, alguns aqui que estavam lá no início. Quando nós falamos em fazer, muita gente achou que nós não conseguiríamos, né? Nós tivemos que juntar 3 igrejas para fazer um acampamento com 50 pessoas. Lembra-se? Nós ficamos com 35 vagas. Era para dividir igual, mas nós acabamos levando um pouquinho a mais. De lá para cá, esse é o 3º acampamento. E a não ser que Deus mude os planos, já estamos percebendo que este local já não está nos comportando. Portanto, tomamos a iniciativa, trabalhamos, nos esforçamos, nos desgastamos, mas se tem algum resultado efetivo, é por meio do Espírito, por meio dele. Mas sim, fazendo.
e não deixando de fazer, dizendo que não é capaz. Por favor. Colossenses 1:29, se você puder abrir a sua Bíblia, eu não escrevi ali, para nós lermos antes de concluir. Então, vamos lá. Colossenses 1:29. Esse equilíbrio do qual nós estamos falando, ele está aí. Paulo escreve dizendo, porque vos foi concedida, perdão, eu estou lá em Filipenses, aí também. Está aqui. 1:29 diz isso. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, veja bem, segundo a sua eficácia, a eficácia dele, de Deus, que opera eficientemente em mim. Então lembra-se daquele equilíbrio que eu falei para vocês, de que é agir, é fazer, claro, mas confiado naquilo que ele opera. Eu me esforço, eu me afadigo, eu faço o melhor possível, confiando no Deus que opera eficazmente em mim. Portanto, essa é a situação em que, na realidade, o nosso chamado é desenvolvido. Eu gostaria de concluir. Hoje pela manhã eu falei um pouco de trabalho, pois a minha aplicação agora é relativo à igreja. Certo? Porque o texto está relacionado diretamente à igreja. Primeira pergunta. Você tem alguma reclamação para fazer da igreja? Eu tenho. Para você não se sentir atemorizado. Pois se você tem, eu te convido a pensar comigo, como é que eu vou ajudar a resolver esse problema? Comece a pensar em você como um instrumento de Deus para a solução de um problema que existe. Temos vários, temos muitos. As pessoas que estão na igreja precisam do dom que Deus concedeu a você e que você deve exercer por meio dele. Comece a pensar exatamente em como você pode mudar essa realidade. Se você simplesmente reclamar, eu vou dizer que você está sofrendo de vitimismo, e aí nem o Eidil vai curar essa enfermidade. Tá certo? Porque não tem remédio para isso. Não adianta você ficar reclamando, e não tomando providência nenhuma. Está em você. Você não tem que ser a única pessoa, mas se você não tiver nenhuma ação possível a fazer, meu irmão, coloque o joelho no chão e ore. Mas você, comece a imaginar qual é o seu papel na igreja. Qual é o seu dom e o que você vai exercer para que essa igreja seja aperfeiçoada, seja de fato edificada, seja amadurecida. Ou seja, qual é o papel que nós temos. E por onde isso começa, por favor? Efésios 4, 1 a 4. Aí está o começo de tudo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo Jesus, diz aqui no Senhor, que andeis de modo digno do chamado. Tá certo? Que foste chamados com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tudo começa aqui dentro. A mudança começa em nós. Se é que você leva a sério o que você diz. Você cantou hoje. A começar, que a gente esquece e não leva a sério o que diz, mas é exatamente isso. Eu comecei, você também, nós cantamos dizendo a começar em mim. Começa mesmo, com mudanças. A humildade começa aqui. A mansidão sou eu que tenho que desenvolver. Se eu quero coisas diferentes lá, precisa ser aqui. Aliás, deixe-me só abrir aqui um pequeno espaço para dizer que essa é uma das nossas maiores dificuldades nos relacionamentos.
gente quer que o relacionamento seja diferente, mas para ser diferente o outro tem que mudar, nunca eu. Tá? A gente gasta a vida inteira tentando mudar o outro, até descobrir que era tão fácil, bastava eu mudar a mim mesmo. Eu coloco exatamente com todas as forças para que as pessoas mudem. Você não terá um bom relacionamento, a não ser que você entenda que você é pecador, a não ser que você queira fazer parte da lista que tem lá. Lula não pecou, Bolsonaro também nunca foi, Dilma nunca errou, nem a tribo de Efraim. Se quiser, eu ponho o seu nome ali na lista também, para fazer parte de mais um deles, que não reconhece pecado, que não tem falha, que não tem erro, que não tem o que corrigir, que não tem o que aperfeiçoar, que não tem o que amadurecer, que não tem absolutamente nada a mudar. Começa conosco, reconhecendo que existem muitas falhas em mim, e sou eu que preciso, de fato, caminhar de acordo com o chamado que eu recebi. Isso significa humildade, mansidão, longanimidade e amor. Mas sou eu mudando o meu coração. A ideia é como, na realidade, nós podemos começar por nós. Ou, se eu puder concluir definitivamente, é isso. Deus nos chamou para sermos por meio dele. Sem ele não seremos absolutamente nada. Você pode ser a pessoa mais conhecedora, profunda da Escritura, e você não será nada. Dr. Russell Shedd, quando vivo, fez uma palestra lá no seminário, quando eu ainda era diretor de seminário, e me lembro dele contar a história do doutorado. Ele, na verdade, fez a exposição do doutorado dele, que vale a pena ler, chama Solidariedade da Raça. Muito interessante o doutorado que ele fez, e ele, se eu não me engano, estava em Edimburgo, fazendo o seu doutorado, quando, na realidade, naquela ocasião, Billy Graham passou por lá, pregando. E, claro, todo mundo foi assistir Billy Graham, e uma grande multidão encheu o estádio. E Billy Graham, como era próprio, depois de trazer a sua mensagem, ele fechava os olhos e dizia às pessoas: eu vou orar, se você quiser receber a Cristo, desça até aqui. Era o único apelo que Billy Graham fazia. E foi isso que ele fez. E aí começou a descer pessoas, descer pessoas, descer pessoas. E do lado dele, um colega dele, doutorando em teologia, levanta-se. E ele pergunta: você vai descer para ajudar as pessoas? Ele falou: não, eu estou descendo para receber a Cristo. Não importa o quanto você saiba, sua habilidade só tem eficácia se for por meio dele. Esse é o nosso chamado. Eu sei, vai ficando meio pesado, porque nós já temos que redimir uma cidade, agora eu tenho que aperfeiçoar uma igreja. Mas nele é possível. Por meio dele é possível. Porque o chamado é dele, o poder é dele, e é ele quem vai levar avante todo esse propósito. Confie nele, e você viverá outro tempo em sua vida. Confie nele, e deixe ele transformar a sua vida, e você viverá outro tempo, outra realidade. Você finalmente aprenderá a música do Pintacilgo, né? Você vai entender as maravilhas que Deus tem para nos ensinar. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque embora as tuas exortações sejam duras, são exatamente elas que nos dão esperança. Se confiarmos em nós mesmos, os nossos conhecimentos, nós com certeza jamais conseguiremos atender ao teu chamado. Agora eu gostaria de falar por mim mesmo, espero que os meus irmãos estejam orando comigo e confessando a mesma coisa. Sou pecador, ó Pai. Meu conhecimento é limitadíssimo. Dependo profundamente do teu Espírito para que possa desenvolver este ministério. Por isso me coloco em tuas mãos, na esperança de que o Senhor me dê a eficácia, não para minha glória, ó Pai,
mas para que eu possa alcançar o chamado para o qual o Senhor realmente me elegeu. Olhe para nós, somos teus filhos, somos membros do corpo do teu Filho amado Cristo Jesus. Dependemos do Senhor e dependemos da igreja onde o Senhor nos colocou. Tão somente te pedimos, nos permita cooperar com a tua obra. Nos permita ajudá-lo, de fato, no sentido de podermos ser instrumentos do Senhor na edificação desta igreja e no cumprimento dos teus planos e da tua vontade. Ajuda-nos, a todos nós que estamos aqui, e que aqueles que trazem no coração essa convicção, eu peço ao Senhor que dê a eles a oportunidade de mais uma vez se dedicarem ao Senhor, se entregarem em tuas mãos para poder servi-lo como o Senhor deseja. Seja assim conosco, nós te agradecemos, te bendizemos. Pai, não há em nós nenhuma angústia, nenhum ressentimento, nenhuma dor. Pelo contrário, nós estamos felizes por saber que tudo podemos naquele que nos fortalece. É a nossa oração, nosso pedido na confiança que temos em Cristo Jesus. Amém.